Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar algumas técnicas de pintura para dar alguns efeitos no nosso Landspeeder. Uma técnica que eu vou trabalhar hoje aqui é a técnica do dry brush. O que seria a técnica do dry brush? É você pegar um pincel seco e com ele pouco molhado, você passar ele na miniatura, certo? De maneira que ela só marque. O que é que eu vou fazer com isso? Eu quero colocar nesse Landspeeder algumas marcas. Eu não vou nem usar branco. Eu quero colocar nesse Landspeeder algumas marcas nele, como se fossem arranhados de uso, para que ele fique com aquela ideia mais de desgastado. Então, como ele é todo... E eu quero que ele fique com a ideia que ele seja prateado, certo? Que por parte dessa parte pintada, ele tem uma parte prateada. Então, eu vou molhar o negócio bem de leve. E eu vou começar a passar nele de uma maneira que ele pareça que ele tem arranhões, certo? Aqui, ó, aqui ele foi molhado demais. Eu tenho que trabalhar isso com ele um pouco mais duro. E aqui ele não tá ficando muito bom. Mas tudo bem. Eu tenho que começar. É a primeira vez que eu tô fazendo essa técnica, então tende a ficar razoável mesmo. Aqui, ó. Que ele já tá muito mais... O bom é como essa tinta é uma tinta acrílica, ela seca bem rápido, então qualquer coisa dá pra gente corrigir. Vamos agora aqui para baixo.
a gente já fez essa técnica do dry brush. Não ficou muito boa, mas tudo bem. Por cima agora dela, eu vou fazer outra técnica de pintura. Que é o wash. O que é o wash? O wash é quando você pega uma tinta muito diluída e coloca nos recessos, ou seja, nos lugares onde... Eita merda! Eu tenho que trocar essa vasilha aqui. Derrubei parte do diluente em cima da mesa. Porque eu pensei que ela tava de boa. Bem, voltando. Eita, cadê? Tá aqui. O negócio não tava fechado direito e ele vazou. Ok, tá vazando ainda, vou ter que dar um jeito. Voltando. Meu celular desligou a câmera porque teve aquela mensagenzinha da TIM se eu queria receber alguma coisa dela. Aí me atrapalha. Bem, a ideia do wash, como eu disse, é uma tinta muito diluída, que ela vai ser colocada nos recessos, ou seja, em alguns espaços, para ela dar uma sensação de envelhecimento. Não só de envelhecimento. Ela também pode dar uma sensação de profundidade, dependendo de como você vai trabalhar com ela. No meu caso aqui, eu quero dar uma sensação de envelhecimento. Então, por isso que eu estou jogando por cima da pintura toda, exceto nas partes que ela teoricamente tem que ficar brilhosa. Eu estou usando aqui um wash, uma tinta bem diluída preta. Certo? Aí muita gente vai dizer, o wash, então quer dizer que o wash é feito para parecer sujeira. Não. Um dos usos do wash é ele dar esse aspecto de sujo. Mas o principal motivo de você usar o wash é dar para a pintura essa ideia de desgaste, envelhecimento, que a peça precisa. O washing não é sujeira. Apesar de às vezes poder ser usado para simular sujeira. Mas o washing não é sujeira. Ele pode simular, mas não é. A ideia dele, principalmente, é simular desgaste.
envelhecimento. Uma técnica de washing, ela pode ser muito bem usada para simular totalmente o envelhecimento de uma peça. E é isso que eu estou tentando fazer agora. Eu usei o dry brush para fazer essa ideia dos arranhões. E agora eu estou usando a ideia do washing para fazer a ideia do desgaste. Deixa eu fazer a secagem. Deixa eu tirar o excesso que está aqui dentro. Passar um pouquinho aqui fora. Aqui também tem um pouco do excesso. Vou passar aqui. Vamos lá. Vamos voltar para ele. Passar mais uma camada de washing aqui nessas partes prateadas externas. Vamos lá, secar de novo. Estamos gravando? Estamos gravando.
bem. Um momento só. Deixa eu dar uma pausinha aqui no vídeo, que eu esqueci de limpar o negócio aqui do celular, depois de enviar, e eu vou ter que limpar e daqui a pouco eu volto. Coisa rápida. Voltamos. Bem, foi um erro meu. Eu deveria ter conferido se a memória interna do celular estava limpa antes de começar a fazer isso, e não conferi. Então, acontece. Tô passando a segunda camada do wash nele, principalmente nas partes mais prateadas e vermelhas. Para ver como é que eu vou, como é que vai ficar depois disso. Bem. Espalhar bastante para, nesse caso não precisa nem tanto como lá nos ressorts. Tem um pouquinho de mais acumulado. Acho que tá bom. Opa. Acho que aqui também tá bom. Bem, isso aqui já tá pronto. Deixa eu trocar ele de base. E agora a gente vai fazer o nosso nossa última parte, passar uma camada de verniz. Deixa eu fazer um cortezinho aqui e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, pessoal. E agora a gente vai passar verniz fosco nele. Normalmente eu passo verniz brilhante nas minhas peças. No entanto, qual é a questão aqui?
A questão aqui é que ele é uma peça que ele é desgastada, certo? E por ele ser uma peça desgastada, eu acho que a ideia do verniz fosco fica melhor para usar nele do que o verniz brilhante. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Tem um ponto aqui interessante e importante a se notar, que eu estou usando o meu compressorzinho pequeno. Por quê? Porque o meu compressor grande ele começou a ter um vazamento de ar. E eu não posso usar ele. Como é um verniz fosco, eu não preciso tanto me preocupar como é que a camada vai ficar por cima. Porque quando secar, ele vai continuar fosca. Assim, preciso sim, mas não com tanto delicadeza quanto um verniz brilhante. E como ele vai ficar mais ou menos no tamanho de um display, tem certas coisas que dá para fazer com pouco problema. Eu acho o verniz fosco melhor de se passar do que o verniz brilhante. Por quê? Porque a ideia do verniz fosco é criar aquela camada porosa para que a luz não reflita. E isso vai fazer com que
principalmente para quem trabalha com diorama ou com miniatura, principalmente miniaturas, quando elas são feitas para, principalmente as miniaturas, quando elas são feitas para participar de torneio ou para encomendas, é necessário que a pessoa que esteja trabalhando, ela tenha um controle de luz total em cima da peça. O verniz brilhoso, ele não vai te dar isso. Porque como a ideia dele é sempre te dar brilho, e o máximo de brilho que ele puder, então você vai ter toda a estrutura preparada para que o verniz ele te dê essa ideia de sempre estar no seu melhor, certo? Aquela ideia de novo. Aquela ideia de novo, aquela ideia de saído de loja. O verniz brilhoso te dá essa ponta. O verniz fosco não. A ideia do verniz fosco é exatamente o contrário. Manter um nível de opacidade na peça para que a luz reflita nela e ela absorva. Se ela não absorver, ela não mande para o mesmo lugar que ela veio. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo usando isso daqui. Considerando que isso para as pessoas que não entendem disso, né? Aquelas pessoas que já sabem para que serve um verniz fosco, não vão precisar dessa explicação. Então, como é que é a ideia? Da maneira mais rápida do que certa. Qual é a ideia do verniz brilhante? A ideia do verniz brilhante é que você, quando a luz incida nele, ele volte na mesma direção. Ou seja, ele vai e volta. E isso mantém aquela capacidade, aquela ideia de brilho, uma ideia leitosa, certo? Mas quando você está trabalhando com o verniz fosco, essa luz que vem assim direto, quando ela é refletida, ela vai para cá, ela vai para lá, ela vem para cá. Ela sempre vai em direções diferentes, que faz com que não aconteça brilho. Aconteça a proteção, mas o brilho ele não exista. Por quê? Porque você precisa ter o controle do brilho. Você vai usar, na maioria das vezes, o verniz brilhante em pintura automotiva, em detalhes de personagem ou dioramas, certo? Onde seja necessário um brilho específico, como por exemplo, personagens que... Vamos botar personagem de Resident Evil. Se algum personagem de Resident Evil ele tiver com... Deixa eu parar. Já acabou. Se a gente estiver trabalhando com um personagem de Resident Evil e esse personagem tivesse, por exemplo, Leon,
ele tiver com a cabeça, ele tiver com o pé em cima de um zumbi que ele acabou de matar, ao redor dessa cabeça desse zumbi, ele vai ter sangue. Então, o verniz brilhante, ele vai te dar essa ideia de brilho, vai te dar esse destaque na peça. Por quê? Porque o brilho para aquilo vai te dar um destaque. Então, o verniz brilhante, ele te dá muito essa ideia do como é que se diz? Te dá essa ideia do destaque. O que para pinturas automotivas é importante, para isso que a gente está fazendo agora, não. Não ficou dos melhores, mas eu gostei desse desgaste que o wash deu, esse envelhecimento que o wash deu, e o dry brush, apesar de alguns erros mais fortes aqui e ali, do dry brush, da ideia dos arranhões que o dry brush conseguiu fazer. Esse Land Speeder não está exatamente nas cores que eu queria que estivessem, mas aí acontece. Sim. Depois, quem sabe, eu penso em refazer esse Land Speeder, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda antes de começar a voltar a trabalhar. Um ponto principal que eu vou ter que fazer é, primeiro, ajeitar meu compressor e, segundo, esperar o meu GAT AG3 chegar, porque eu comprei um GAT AG3. Mas, com isso, pessoal, terminamos mais um projeto. E eu gostaria de agradecer a todos por estar acompanhando esse projeto. Gostaria de dizer muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Esses primeiros projetos que eu fiz, os carros, esse Land Speeder, eles são os primeiros testes que eu estou fazendo. Deixa eu sair limpando o aerógrafo. Eles são os primeiros testes que eu estou fazendo para começar a trabalhar com, de verdade... Eita! Hoje eu tô... Como é que se diz? Desastrado. Mas voltando. Os Land Speeder, os carros, eles são as primeiras tentativas de começar a trabalhar com tinta à base de água. Não é fácil. Eu estava muito acostumado com a tinta à base de solvente. E realmente não é fácil trabalhar com a tinta à base de água, porque existe toda uma pressão diferente, existe uma capacidade diferente. Meu aerógrafo, esse aerógrafo, ele tem um bico 0.2, 0.5. Então, eu estava tendo que trabalhar, por causa da tinta à base de água, com uma pressão de 18, 15 PSI. Que é muito, muito, muito diferente do que eu estou acostumado a trabalhar. 30 PSI já cheguei a trabalhar com compressor no talo, né? Como vocês mesmos viram. E agora eu estou tendo que trabalhar com pressões muito baixas. E isso é estranho. Certo? E é bem estranho. Por eu estar usando o meu compressorzinho, trabalhar com a tinta à base d'água ficou muito melhor. Ele não tem muita força. Ele não tem muita força.
ele trabalha bem nessas pequenas pressões e na quantidade de coisa que a gente está pintando atualmente, não tem problema nenhum. Ele não vai nem esquentar tanto. Vamos só fazer uma retrolavagem para encerrar. Então, assim, tô me divertindo com essa questão de trabalhar com a tinta à base d'água. Eu tô me divertindo, certo? É um aprendizado novo. Mas ainda vou precisar de um tempinho para me acostumar com determinadas coisas. Tenho bastante... Assim... Meus aerógrafos não estão ruins. Mas eu poderia pegar qualquer um dos meus aerógrafos novos. Mas eu achei interessante trabalhar com aquela compra que eu estava querendo fazer há muito tempo. Que no caso é o meu GAT AG3. Comprei. Quando eu for começar a trabalhar com ele, vocês vão ver. E depois disso, eu só penso em comprar mais um aerógrafo. Acho o Iwata um aerógrafo excelente, mas assim, eu gosto de aerógrafos muito mais robustos. Então, comprei esse gato. E o meu último aerógrafo, ele vai ser um Pest Talon. Por quê? Porque, é como eu disse, eu gosto de aerógrafos robustos. Aerógrafos americanos, eles tendem a ter uma estrutura mais robusta do que aerógrafos japoneses e alemães. Por exemplo, Harder-Steinbeck, alemão, e Iwata, japonês. Mas eu quero dar uma trabalhada com esse Pest Talon, que vai ser o meu último aerógrafo, o último aerógrafo que eu vou comprar mesmo. Depois disso, qualquer aerógrafo que eu for comprar, ele vai ser muito mais pela substituição desse GAT ou desse Pest do que um aerógrafo novo. Tenho aerógrafos bastante e esses dois eles vão ser bem interessantes para mim. Por que a minha ideia de querer comprar um Talon? Um Pest Talon? Porque ele é um aerógrafo que vem com o bico de leque. Esse aerógrafo, ele vem com um bico de spray, que ele começa o quê? Ele começa com uma entrada pequena, considere aqui a ponta dos meus dedos, como a saída de ar dele é pequena, e no final ele vai alargando, ou seja, ele começa aqui pequenininho e no final ele alarga. Um bico de leque, a ideia dele é que desde o começo ele seja mais largo. Você vai ter um fluxo maior de tinta e ele vai sair um pouco mais largo, ou seja, eu não vou poder fazer uma linha com ele, mas eu vou poder traçar um arco longo, vamos supor assim, ó. Enquanto o aerógrafo normal eu vou poder traçar pequenas linhas grossas, ele vai ter um spray. Um arco de leque ele vai soltar um leque por onde eu passar sempre do mesmo tamanho.
aproximando ou afastando. Mas bem, não comprei esse Talon ainda, só vou comprar ele provavelmente ano que vem, então depois a gente vê isso. Bem, gostaria de agradecer a todos vocês, com muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo projeto. Encerramos aqui o nosso Land Speeder, mas vamos ter outros projetos mais à frente. Eu espero que daqui para lá a gente já comece a trabalhar os próximos grandes projetos. A gente já começa a trabalhar de volta com o meu compressor grande e de volta com... e agora com o meu GAT. Muito obrigado a todos e até o próximo projeto. Valeu e tchau.